Convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 8, nós leremos dos versos 1 a 11. Evangelho conforme João, capítulo 8, 1 a 11. Vamos fazer uma leitura a uma só voz desta porção. Vamos iniciar no primeiro verso até o 11. Sentados como estamos, mas com toda a reverência, façamos juntos a leitura bíblica. Todos. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Curvemos as nossas frontes. Pai, esta passagem é muito preciosa e de alguma forma nós já tomamos contato com ela em outras circunstâncias, alguém leu, já refletiu sobre ela e nós mesmos, mas nós pedimos nesta hora que o Teu Espírito Santo alumie as nossas almas, ilumine as nossas mentes, esclareça o nosso entendimento, abra o nosso coração para apreendermos as verdades aqui contidas, para assimilarmos o Teu propósito para conosco, para dirimirmos dúvidas e para sermos, ó Deus, indagados pela Tua palavra a respeito do modo como temos vivido, andado, palmilhado nesta terra que o Senhor nos concedeu a oportunidade e o privilégio de aqui estar. Fala aos nossos corações. Usa o Teu instrumento, servo precário, limitado, mas nas mãos do Senhor, possa Ele comunicar o recado do Teu Espírito Santo. Oramos-Te assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Do versículo 9, quero extrair esta expressão literalmente assim escrita: ficando só Jesus com a mulher. Ficando só Jesus com a mulher. Que Deus é o nosso Deus, que é capaz de nos tratar com tanta distinção, que se desfaz da sua majestade e glória, assume a nossa humanidade, vem estar conosco e num relacionamento tão próximo, tão perto, tão imediato, tão ao alcance da nossa possibilidade. Me refiro aqui no caso a esta mulher, com a descrição que é feita a seu respeito, mas posso me referir a qualquer um de nós, hoje, na nossa presente condição, que podemos acessar o nosso Deus com esta liberdade e com esta proximidade, principalmente com esta exclusividade. Ficando só Jesus
com a mulher. Nós somos uma geração massificada. Nós perdemos a nossa personalidade, nós somos despersonalizados. Você e eu nos tornamos números ou um código alfanumérico. Você recebe uma ligação telefônica, do outro lado está um atendente e ele já com algumas informações que tem a seu respeito, porque os cadastros nossos rodam o mundo, ele se apresenta com uma intimidade, com uma abordagem que diz: é meu amigo, é minha amiga, me conhece, sabe quem eu sou, está me oferecendo um produto maravilhoso, que a gente entra nessa linha e pensa que está recebendo um tratamento personalizado. Uma expressão que já se tornou comum no meio empresarial, bancário. Você é personnalité? Bonito, né? Até parece francês, né? E a gente começa a acreditar que a gente não perdeu a personalidade, que a gente não é um código alfanumérico, que a gente está sendo tratado efetivamente com esta abordagem intimista. Não estamos. E no seio da igreja a gente corre esse risco na medida em que a comunidade vai se desdobrando, são tantos segmentos, e que a gente pode passar batido no meio do povo de Deus, não conhecermos e não sermos conhecidos uns dos outros. É um grande dilema, é um desafio inclusive para nós. Nada obstante, o Senhor nosso Deus é um Deus que nos trata de maneira personalizada. Ele nos conhece pelo nome. Essa expressão bíblica que o Senhor nos chama pelo nome, carrega consigo a ideia de que Ele não sabe apenas o nosso nome, porque decorou as letras do nosso nome, que colocou num programa de computador que só Ele acessa. Ele conhece o nosso coração. Por detrás do nome está a pessoa, a personalidade. É por isso que em Israel o nome tinha um significado todo especial, uns nomes que até são esquisitos, não só no nosso idioma, mas até no hebraico. Mas ali estava uma história de vida. Naquele nome se escondia um objetivo de vida. E por isso o fato da palavra de Deus, o Senhor nos conhece pelo nome, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece nossas alegrias e tristezas, nossas batalhas, nossas lutas, nossas eventuais vitórias. Ele sabe o que nos deixa apreensivos. Ele conhece o nosso passado, mas Ele conhece o nosso futuro também. E no presente está trabalhando a nossa vida para que alcancemos este futuro que não está distante de nós. Nesta passagem que escolhemos para meditar nesta noite, estamos diante de um contexto muito peculiar. O texto está linkado ao capítulo anterior, evidentemente. Se você observar bem o versículo 1, de Jesus, entretanto quer dizer, está ligado com o que vinha sendo dito no capítulo 7. E o capítulo 7, Jesus correu um risco muito grande. Ele correu um risco enorme, porque os guardas foram para prender Jesus. Tinha uma ordem assim: coloquem ele em prisão. As autoridades assim determinaram. Ele estava com mandado de prisão. Mas não é que chegando próximo a Jesus, tendo ouvido Jesus, eles pararam, pensaram: não é possível, não dá para levar esse homem preso, né? E lá no final do capítulo 7, se diz que, no final, cada um foi para a sua casa. Cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, provavelmente orar. Ele ia muito ao Monte das Oliveiras para orar. As vigílias de oração de Jesus eram frequentes, recorrentes. Algumas vezes se diz literalmente que ele foi para orar, inclusive chamou os discípulos para irem junto com eles. Discípulos que às vezes não conseguiam acompanhar Jesus nas suas vigílias de oração. Então Jesus foi para o monte orar, todo mundo foi para casa e foi trabalhar em oração. Porque oração não é recreação, oração é trabalho, oração é labor, oração é labuta. Jesus foi orar e de madrugada voltou novamente para
o templo. Isso é importante notar que muitas vezes nós fazemos esforço de vigília, de oração, passamos a madrugar, mas de manhã cedo a gente pega e vai dormir. Jesus não. Batalhou a noite inteira em oração, de manhã cedo foi dar aula de escola dominical, sabática, de segunda-feira, não sei que dia que era da semana, foi lá para o templo ensinar. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, assentado os ensinava. E importante registrar, quando Jesus vai ensinar no templo, entenda bem, não é que ele chegava aqui e conduzido pelo presbítero dizia: ó, reverendo Jesus, o púlpito é seu, toma aí as escrituras, o senhor prefere um meio eletrônico aqui, nós temos também, o senhor pode usar a multimídia, e o povo está aí para ouvir o senhor. Não, ele encontrava um cantinho ali e começava com os primeiros ali, dali a pouco ia juntando gente, ao mesmo tempo que poderia haver um outro rabi de um outro lado também ensinando. Muito provavelmente os outros rabi perdiam rapidamente o auditório. Difícil competir com Jesus, né? Difícil concorrer com o mestre dos mestres. E ele estava ali assentando. E ao ensejo desta dinâmica comum de Jesus, e é importante também sublinhar, Jesus ensinava o reino. Mateus capítulo 4 diz literalmente que Jesus estava ensinando nas sinagogas e proclamando o reino de Deus. Era o seu mistério, era o seu trabalho. E lá no templo ele estava ensinando o reino de Deus. E neste instante aparece uma trupe de líderes religiosos, escribas e fariseus. Todo escriba é fariseu, nem todo fariseu é escriba. Era preciso ser um fariseu para pertencer à classe dos escribas, que tinha inclusive a missão de transcrever a Torá, com todos os paramentos que se exigia. Então assim, era a nata que vai até Jesus, levando uma mulher que fora surpreendida em ato de adultério. Isso era muito grave. Tal episódio, tal evento, necessariamente levaria esta mulher a perder a vida. A lei, a Torá, ensinava que em situações como esta, era preciso passar pelo episódio da lapidação, ou seja, iriam atirar pedras nela. Quando Jesus diz ali adiante, nós conhecemos bem isso, sempre lembramos, né? Em outras situações, aquele que dentro de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra, porque estava todo mundo já com a pedra na mão. Falei: que hora que o senhor vai mandar a gente começar a fazer tiro ao alvo aqui? Era este o cenário. E de repente as coisas tomam um outro rumo. Por quê? Porque o Senhor dispensou um tratamento pessoal, particular, individualizado, personalizado para com aquela mulher. E da mesma sorte, o Senhor ministra a cada um de nós esta mesma condição. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe exatamente agora o que vai passando na sua alma. Ele quer ter um tete-a-tete com você. E de certa forma nós poderíamos dizer que esta é a hora para estarmos a sós com Jesus. Mesmo estando aqui juntos, mesmo estando em culto de adoração comunitária, celebração do povo de Deus nesta noite, o Senhor está tendo um momento de intimismo com cada um de nós. E nós podemos desfrutar desse tratamento particularizado, a sós com Jesus. E a partir desta ideia, eu creio que a gente pode evocar algumas lições preciosas que estão contidas nesta passagem. E eu queria começar com esta primeira, que nos ensina o seguinte: em determinadas circunstâncias, só podemos contar com o Senhor. Em determinadas circunstâncias, só podemos contar com o Senhor nosso Deus, com o nosso amado Salvador, que é soberano, Senhor, que é Deus santo e verdadeiro, mas que nos redime, nos salva, muda a nossa história, veio ao nosso encontro, nos busca. É só Ele
que pode agir, é só com Ele que nós podemos contar. O que vale também dizer, em determinadas circunstâncias, não podemos contar com os amigos, com os parentes, com os mais chegados, com os irmãos em Cristo, com pessoas que nos amam, com pessoas que nos assistem, mas podemos contar com o Senhor Jesus. Podemos ter nele a força que vai conduzir-nos, que vai robustecer a nossa alma. Podemos contar e esperar nele. Se você observar bem, esse texto inicia apresentando um cenário de muita gente, né? A começar do fato de que Jesus ali no templo, como eu disse, ele arranjava um cantinho, começava a ensinar o reino. Muita gente que estava lá com outro rabi, já vai lá, a conversa está melhor, vamos chegar do lado de cá. Ia se chegando e mais gente. E, indiscutivelmente, o versículo 3 que nos aponta ali a chegada da comitiva de escribas e fariseus, trazendo aquela que fora flagrada em adultério, colocam-no no meio de todos. E eu quero sublinhar aqui esta expressão no final, no meio de todos, era bastante gente. Mas à medida em que este episódio dá curso, no final é notável que o versículo 9, como ressaltamos no início, diga assim: ficou só Jesus e a mulher. Não sobrou mais ninguém. É sintomático isso. Porque em determinadas circunstâncias tem muita gente para criticar, para falar mal, para colocar pedra de tropeço, para desanimar, para desestimular, para desmotivar, para fazer a gente se sentir o pior dos piores, para espizinhar a nossa alma. Então não podemos contar. E muitas vezes nós não podemos contar com os mais imediatos. Eram exatamente as pessoas que a gente pensava, bom, aqui eu vou ter um oásis, né? Aqui eu vou poder respirar. Quantas pessoas que pensam assim da sua casa, da sua família, do seu lar, do seu cônjuge, daquele que divide o teto e o leito conosco, e não podemos contar, mas podemos contar com Jesus. Podemos esperar nele e não sermos de maneira nenhuma perdidos do nosso objetivo, decepcionados daquilo que aguardávamos. Podemos contar com ele. Aquelas situações extremas, aqueles momentos de agonia, aquelas situações que a nossa alma está sendo assim esmagada, é o Senhor quem vem trazer o alívio, o bálsamo, a alegria em meio às tristezas. É a mão do Senhor que nos toma, que nos soergue, que nos levanta. É dele todo o poder, é dele toda a graça, e é com ele que nós podemos contar. Em determinadas circunstâncias, só podemos contar com o Senhor, o que nos leva, ato contínuo, a uma segunda lição. Não devemos nem nos iludir, nem nos assombrar com as multidões, porque esse também é um sinal dos nossos tempos. Talvez a gente possa dizer, mas não é só dos nossos tempos. No tempo de Jesus isso aqui é notório. Aliás, onde Jesus ia, iam multidões. Jesus tinha uma capacidade de atrair, de magnetizar as pessoas enorme. Mas nós sabemos também que os apóstolos, depois de Jesus, no poder do Espírito, também reuniam grandes grupos. Mas eu quero aqui enfatizar que hoje, principalmente, nós criamos uma ilusão de que se tem multidão, gente demais, está todo mundo olhando para nós, está todo mundo apreciando o que nós estamos fazendo. Então nós somos bons, nós somos os melhores, nós somos o suprassumo da cocada preta. É gostosa, né? A cocada preta é uma coisa deliciosa. Você pensa que é assim, porque gente, né? Quantos estão seguindo você nas redes sociais? Roberto Carlos cunhou a música
Eu quero ter 1 milhão de amigos. Isso não é nada, gente. Que é isso? 1 milhão de amigos hoje com Facebook, Instagram e não sei o que mais, Telegram. Isso não é nada, né? E a gente então se ilude com as multidões. Em muitos momentos Jesus declarou peremptoriamente que ele não se deixava levar por este cenário. Ele bem sabia quem era o homem. Ele conhecia o coração das pessoas, a ponto de, no próprio Evangelho de João, no capítulo 9, dizer-se que, aliás, em Mateus capítulo 9, se lê lá que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Cantamos no início do culto o hino que nos apresenta o pastor divino e dissemos: eis-nos, ó pastor divino, todos juntos num lugar. Não somos uma multidão, mesmo sendo um grupo considerável, mas temos um pastor divino. Multidões muitas vezes não desfrutam desse intimismo, desse tratamento que o Senhor nos dá. Então, de um lado, não devemos nos iludir, mas de outro, não nos assombrar. Por quê? Aquela mulher ficou assombrada. Aquela mulher se sentiu a pior das piores. Sua alma minguou, porque ela estava diante de uma multidão que estava sendo informada de que ela havia cometido um horrendo pecado em Israel. Alguma coisa que não se podia conceber, algo que já estava prescrito na lei, que era necessário dar cabo de maneira cabal mesmo. Algo final, com a morte, por lapidação. Mas ela vai aprender que por causa desse tratamento personalizado, por poder estar a sós com Jesus, ela não se assombraria mais com as multidões, nem iludidos, nem assombrados com as multidões, quando estamos na comunhão do Senhor. Não estamos sós, o Senhor está conosco. Algumas dessas situações é só com Ele que podemos contar, e se temos ao nosso derredor testemunhas, muitas vezes querendo nos engolir, engolfar-nos, nós não vamos nos assombrar, nós não vamos temer, porque o Senhor é conosco. O Salmo 91 diz assim: cai 1.000 ao teu lado, 10.000 por outro lado, o Senhor está contigo. O Onipotente está contigo. O Senhor é a força do seu coração. Não se assombre, não se atemorize. O Senhor é contigo. Ficando só Jesus com a mulher. Lições preciosas para conosco. Terceira lição desta noite: em Cristo estamos protegidos de todas as acusações, maldades, alta exposição, incompreensões e abandonos. E eu elenquei todas estas questões porque esta mulher, em alguma medida, foi vítima de tudo isso aqui. Começa da acusação, começa do fato de pessoas terem flagrado em adultério e feito uma acusação formal no lugar público, algo para ninguém esquecer, algo que ficaria gravado na sua alma para o resto de seus dias. Era o que se imaginava. Mas eu quero afirmar: o Senhor que está conosco, aquele que em determinadas circunstâncias só com Ele que contamos, Ele nos protege dos acusadores, a começar do acusador mor, o diabo. A palavra grega para diabo é diabolos. Aliás, é muito parecida, né? Mas diabolos, é importante dizer, significa acusador, caluniador. É por isso que ele se chama diabo, porque ele é o acusador das nossas almas. Ele toma a nossa condição de fragilidade, de vulnerabilidade, de pecaminosidade e comparece na presença do Senhor para nos acusar. E vem Jesus como nosso advogado e fala em nosso favor.
e aponta para a sua obra na cruz para desfazer as obras do maligno. O papel dele é acusar, o do Senhor Jesus é o de nos salvar, nos redimir, nos inocentar pelo seu sangue. Mas muitas vezes não é o diabolos que nos acusa, mas instrumentos dele. Pessoas que são tomadas por esse mesmo espírito de acusação. E a gente precisa cuidar muito, porque de repente, no ambiente mais evangélico, mais cristão, mais da comunidade dos filhos de Deus, com as melhores das intenções, a gente passa por acusador um do outro. E ainda com uma deixa, às vezes, não, estou falando isso é para a gente orar. Para a gente orar junto. E eu fico pensando, não tinha que ter essa informação. Por que veio trazer essa informação comigo? Você não é capaz de orar por essa situação sem tornar ela pública, como fizeram aqueles religiosos? Quantas vezes nós não fazemos esse papel de escribas e fariseus que tinham N qualidades, indiscutivelmente, mas aqui não, aqui era um defeito de fabricação, acusadores, e uma maldade, evidentemente, a condição de fragilidade, de estar ali sozinha, de não trazer junto um advogado de defesa, de não poder escolher uma ocasião melhor para fazer isso, foi uma maldade. Quantas vezes nós somos vítimas da maldade das pessoas, maldade deliberada, pessoas que causam algum tipo de mal para nos fazer tropeçar, criam situações para que nós de repente fiquemos estribuchados no chão, pois o Senhor nos protege dos maldosos, dos malvados, dos malévolos. E não imaginem os irmãos, porque estamos fazendo a obra de Deus, em maior ou menor grau, com mais dedicação ou menos dedicação, que de per si não haja quem queira solapar o nosso ministério, a nossa missão, a obra que estamos fazendo em nome do Senhor. Não falta quem trabalhe em favor daquele que só cria o mal, mas o Senhor nos protege. E é nesta força e nessa proteção que nós vamos avançando. Em Cristo estamos protegidos também da alta exposição. Eu quero que você observe bem nesse texto, porque é algo flagrante também, né? Não foi só o flagrante adultério dela. Jesus está assentado ensinando. Essa era a forma de ensinar. Aqui nós ensinamos em pé. Mas nós poderíamos estar num outro ambiente, talvez de uma classe de escola dominical, e sentado. Tem professor que gosta de dar aula em pé, tem professor que gosta de dar aula sentado. Jesus ensinava sentado, como era próprio dos rabis. Mas o texto diz no versículo 3, que aqueles que trouxeram a mulher, fizeram-na ficar em pé, no meio de todos. Jesus está sentado, muita gente está sentada ao redor, talvez os mais distantes estivessem em pé, mas ali, no meio, para expô-la ao ridículo, ao vitupério, ao opróbrio, para ficar bem declarado quem era ela. E muitas vezes também querem nos expor. Hoje então, com as redes sociais, e aí também a gente precisa abrir um parênteses, muitas vezes tem gente que gosta de autoexposição. E a autoexposição tem o lado bom e o lado ruim, né? É bom cuidar com isso. Mas muitas vezes gente que não pretende ser exposto da perspectiva negativa, de tomarem uma frase isolada e tornarem aquilo o discurso da vida de alguém, fora de um contexto. Fazem isso no ambiente profano, secular, político, eleitoreiro que está aí, mas fazem isso também no meio do povo de Deus. Colocando muitas pessoas, algumas pessoas até na nossa intimidade, em situação muito desagradável. Mas o Senhor protege a gente da alta exposição negativa, incompreensões. Ela não foi compreendida por aquelas pessoas. Ninguém parou para pensar, para conversar, para ver o histórico de vida dela, como Jesus fizera com a mulher samaritana.
que já tivera 5 casamentos e estava amaziada com um 6º marido, cujo casamento não estava dentro das regras formais. Mas Jesus compreendeu a situação dela, tratou dela e a sua vida foi transformada. Mas o mais notável é o completo abandono que ela ficou. Porque até onde nos consta, ela não adulterou sozinha. Havia um parceiro, um homem casado, e alguém que não foi junto com ela. Ou porque foi mais rápido para fugir, ou porque foi preservado por amigos e companheiros, porque salta aos olhos o fato de ela sozinha enfrentar esse tribunal do júri popular, armado repentinamente, completamente abandonado por aquele que desfrutava das delícias sexuais, sensuais com ela. E muitas vezes nós nos vemos também completamente abandonados, não por circunstâncias como esta, mas outros, estamos por conta. Ninguém é conosco, mas nós não estamos sós. Quando você estiver sozinho, você sabe que sozinho não está. O Senhor está com você, você está sós com Jesus, está na melhor companhia, e é Ele quem protege, quem guarnece você, quem te segura pela sua própria mão. Em determinadas circunstâncias só podemos contar com o Senhor. Não devemos nem nos iludir, nem nos assombrar com as multidões. Em Cristo estamos protegidos de todas as acusações, maldades, alta exposição, incompreensões, abandonos. Em quarto lugar, a sós com Jesus, sempre somos alvos do seu maravilhoso perdão. Agora a gente corre lá para frente. Porque o que vem aqui descrito, tantas vezes a gente já talvez se deteve mais, é Jesus recebendo a informação e não respondendo nada, aí insistiram na pergunta, Jesus continuou escrevendo no chão, e aí Jesus então diz aquela frase famosa, primeiro, que não tiver pecado, né? Quem não tiver pecado, atire a pedra, seja o primeiro a tirar a pedra, e continuou escrevendo, não disse nada. Dali a pouco, acusados pela própria consciência, foram saindo, um por um, né? Eu fico imaginando essa cena. Jesus falou isso, não vai dar para jogar a pedra, né? Guarda a pedra no bolso e sai de fininho, né? Sai assim discretamente, um por um. Daqui a pouco, quem sabe, saiu 2 por 2, né? 3 por 3, né? Alguém puxou a fila. E aí Jesus então levanta os olhos e pergunta à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Só ficou o Senhor. Só sobrou o Senhor. Quase que como quem diz assim: tá aí, Jesus, ó, as pedras estão aí. O Senhor pode começar o tiroteio. O Senhor pode começar a jogar pedra, porque eu mereço. Porque eu conheço a lei. Eu sei que eu cometi um pecado grave. Eu sei que eu não andei nos teus caminhos. Só sobrou o Senhor. E aí o Senhor diz assim: nem eu tampouco te condeno. Por detrás dessa expressão está escondida o Evangelho, a palavra da graça, o amor incontido do Senhor, a capacidade do Senhor nos perdoar e nos perdoar e nos perdoar quantas vezes forem necessárias. Quando comparecermos com o coração arrependido diante do Senhor, Ele não vai restringir o seu perdão. E esta mulher foi alvo deste maravilhoso perdão na solitude com Jesus. Jesus poderia ter declarado esse perdão quando fizeram a pergunta para ele: está aqui, o que a gente faz? E Jesus diz assim: vocês são pecadores também. Você não pagou uma conta ali, você xingou o teu irmão de raca ali adiante, você está desse jeito, você está daquele outro jeito e tal. Então é o seguinte, gente, eu vim aqui para
proclamar o Evangelho, a graça de Deus, o amor de Deus. Se você se arrepender dos seus pecados, em mim vocês têm esse perdão. Mas ele não fez isso. Ele esperou todo mundo ir embora, para no íntimo do coração daquela mulher revelar o seu perdão. E é preciso que você tenha esta mesma experiência. Não há que se dizer que no coletivo, no grupo, a gente não prove também do perdão do Senhor. A gente também prova. Mas é neste intimismo, neste a sós com Jesus, que esse perdão flui abundantemente. Uma oração de confissão de pecados no culto é fundamental, é importante, lava a nossa alma, mas uma oração de confissão de pecados no fechada a porta do nosso quarto, e ali só nós com o nosso Deus, abrimos o coração e dizemos: Senhor, errei, pequei, falhei. Você vai provar uma graça que você nunca provou na sua vida, porque ali você não precisa aparecer para ninguém, ali você não precisa escolher as palavras que precisam ser ditas, ali você não precisa criar clima nenhum, você apenas vai ser alvo de um perdão maravilhoso do Senhor, como esta mulher provou. A sós com Jesus sempre somos alvos do seu maravilhoso perdão, a menos que nós o rejeitemos, a menos que fechemos o nosso coração, a menos que estanquemos a obra da graça, a menos que digamos ao Senhor: não, Senhor, eu não tenho jeito, eu não tenho conserto. E mesmo assim o Senhor vai ser insistente com você. Não seja renitente, não seja resistente à operação da graça. Vamos finalizar. No cultivo da intimidade com o Senhor recebemos orientação segura para a vida, porque o texto não termina dizendo: nem eu tampouco te condeno, eu te perdoo, você está tranquila, fique em paz, está tudo bem, tudo certo. Não, Jesus diz assim: vai e não peques mais. Vai e muda de vida. Segue adiante, mas agora banhado da minha graça, tomado pelo meu perdão, conhecendo o amor de Deus como você não havia conhecido ainda. Vive uma vida de santidade, porque esse Deus é soberano, é salvador, mas é santo, e Ele quer operar a santidade em nós. E é preciso que o pecado seja varrido para fora da nossa vida. Jesus aqui não está aplaudindo o adultério, Jesus aqui não está dando guarida a um pecado, Jesus aqui está dando guarida a um coração arrependido, sobrecarregado e que quer provar do seu amor e da sua graça. E por isso ele conclui dizendo: não peques mais. Esta é a orientação segura para a vida. Você quer uma vida nova em Cristo? Você quer desfrutar da maravilhosa graça do Senhor? Se apegue às Escrituras, aprenda o caminho do Senhor, saiba o que o Senhor quer para a sua vida. O Senhor não quer que você viva no lodaçal do pecado, que você tenha aquele seu pecadinho de estimação, que você diz: o Senhor, Ele não vai me levar para a praça pública, Ele vai me proteger da alta exposição, eu não vou ser lapidado em praça pública. Tudo isso que eu disse é verdade e está valendo, mas não tome a parte pelo todo, receba o todo, receba esta graça maravilhosa também de uma orientação segura, de uma diretriz bíblica para a sua vida, de um caminho reto e correto para que os seus dias sejam marcados pela glória do Senhor na sua vida, resplandecendo no seu coração. A sós com Jesus, a sós com Jesus. Somos uma geração que gosta de movimento, de multidão. Se aprendêssemos mais a desfrutar dessa intimidade com o Senhor, dessa solitude com o Senhor, quantas bênçãos não seriam derramadas sobre as nossas vidas. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde. Amém.